Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina. Na primeira aula a gente falou sobre a unidade 1 e parte da unidade 2 e agora a gente vai concluir a unidade 2, que refere-se à necessária ênfase na qualidade. Para complementar o conteúdo dessa unidade, eu vou inserir o texto do Correia e Correia, que fala sobre as 7 ferramentas da qualidade. O nosso material ele fala de forma muito sucinta, ele não se aprofunda nessas 7 ferramentas e é algo que eu considero fundamental para que nós de fato consigamos avaliar e implantar programas de qualidade. Tá? Então, a primeira ferramenta que nós vamos fazer referência para vocês é o diagrama de processo. O diagrama de processo ele lista os processos com a utilização de símbolos universalmente produzidos em forma de fluxograma. São simbologias padrões e universais. Eu queria apresentar para vocês essa simbologia. O círculo refere-se à operação, essa meia-lua refere-se à espera, tempo de espera, o quadrado à inspeção, a seta transporte e o triângulo a armazenamento. Essa simbologia elas são necessárias para a gente mapear os processos. Como exemplo, eu trouxe para vocês um exemplo bem hipotético mesmo, apenas ilustrativo, a movimentação de patrimônio em determinada almoxarifado. Certo? Então, o almoxarifado recebe e confere o equipamento, então esse recebimento e inspeção é caracterizado pelo quadrado. Próximo processo é a estocagem do equipamento. Em seguida tem aquele tempo de espera que antecede o envio do equipamento para o departamento requerente. Então, o almoxarifado recebe o requerimento, uma solicitação do equipamento de um determinado departamento. Esse procedimento é caracterizado por uma ação, por isso que nós simbolizamos aqui com a bolinha. E outra ação o equipamento é tombado e cadastrado como patrimônio daquele departamento requerente. Próximo ponto é o transporte. Ele sai do almoxarifado e vai para o departamento solicitante, que o transporte, como a gente mostrou lá, é caracterizado por uma seta. E, por fim, ele é recebido e instalado na repartição requerente. Então, perceba que esse processo aqui vai simbolizar a movimentação do patrimônio. Como que a gente pode otimizar, depois que o desenho foi feito? A otimização é feita por meio da eliminação do tempo de espera e do tempo de estocagem. Então, nós como gestores públicos, para proporcionar uma maior qualidade a esse processo, por meio desse desenho a gente consegue localizar onde estão os maiores problemas de agilidade nesse processo. Então, vamos trabalhar em cima desse tempo de espera, em cima desse tempo de estocagem. Próxima ferramenta é a análise de Pareto. Consiste na proporção 80/20, que significa que 80% dos problemas são atribuídos a 20% dos processos. Ele objetiva classificar os problemas em ordem decrescente e tentar resolver aqueles que apresentam maiores gravidades. Então, vamos um exemplo aqui. Nós temos uma planilha com vários fornecedores, fornecedor A, B, C, D até O, certo? E cada fornecedor nós colocamos aqui a quantidade de defeitos, que a quantidade de itens com defeitos que eles entregam para a gente. Então, fornecedor A, 1, B, 3, C, 2, D, 39. Então, beleza, eu tenho essa tabulação. Agora, a próxima fase é colocar esses dados em ordem do maior para o menor. Quando a gente faz isso, a gente vai perceber que a grande maioria dos defeitos, dos nossos problemas, são atribuídos a basicamente 4 fornecedores, certo? Então, por meio da análise de Pareto, a gente consegue identificar esses problemas e trabalhar em cima deles. Uma outra ferramenta é o diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama espinha de peixe. Esse diagrama ele tem o objetivo de mostrar para a gente as causas raízes dos problemas. Porque não adianta a gente trabalhar em cima só dos defeitos aparentes. A gente tem que ir buscar o que está ocasionando esses defeitos, esses problemas. Então, por meio de diagramas, por meio de desenho que ele chama popularmente como espinha de peixe, a gente consegue identificar isso. Vamos aqui para mais um exemplo. Pintura danificada, de nossa frota de veículos.
Vamos buscar as causas gerais desse problema. Aqui no nosso exemplo ele citou o meio ambiente, o método, o material, máquina, mão de obra, meio de medida, enfim. E dentro de cada uma dessas causas gerais, ele procurou a raiz desses problemas, possíveis raízes desses problemas. Como, por exemplo, o material. Então, será se a tinta ela é uma tinta de qualidade? Então, vamos verificar a tinta. Dentro desse problema da tinta, nós identificamos excesso de solvente. E por que está tendo excesso de solvente? Vamos lá. Outra causa, falta de dosador. Então, a partir do momento que a gente reparar esse problema no equipamento, do dosador, então nós vamos ter uma pintura de melhor qualidade e esse problema genérico, esse problema geral vai desaparecer. Certo? Então, o objetivo do diagrama de espinha de peixe é esse, buscar as causas raízes dos problemas. Temos aqui também uma outra ferramenta, diagrama de correlação. São utilizados para explorar possíveis relações entre problemas e o tempo, ou entre os problemas e suas possíveis causas. Então, quando a gente faz esses diagramas, a gente consegue identificar em que momento do dia ou do mês ou do ano, a gente tem uma maior quantidade de problemas. É muito comum, por exemplo, ao longo do dia, a gente tem uma quantidade de defeitos maiores, ou fim de expediente, ou em momentos de alta demanda, Enfim, por meio desses diagramas, a gente vai identificar quais os momentos que são necessários uma maior atenção. Outra ferramenta é o histograma, que é uma ferramenta que utiliza gráficos para apresentação dos dados obtidos como uma forma de simplificar a comparação e observação de suas frequências e ocorrências. Então, vamos ver um exemplo aqui no próximo slide. Nós temos a quantidade de tempo que uma pessoa espera para ser atendido, digamos, numa fila de um banco, certo? Temos aqui numa amostra de 60 pessoas, que uma pessoa espera de 0 a 2 minutos, 10 pessoas esperam até 4 minutos, 20 pessoas até 6 minutos e assim por diante. Esses dados vão nos proporcionar ferramentas para fazer um histograma, que é quando a gente vai visualizar graficamente esse problema de espera e vamos verificar, quanto tempo, em média, está demorando o nosso atendimento. A partir daí, podemos estudar formas alternativas para solucionar esses problemas, para dar uma maior celeridade. Outra ferramenta, carta de controle de processo. Mantém o controle de um processo através do acompanhamento de uma ou várias medidas importantes, estabelecendo-se padrões máximos e mínimos para o controle da qualidade. Então, a carta de controle de processos, ela proporciona basicamente o estabelecimento de padrões, para que a gente possa estar seguindo. Então, desde que o meu produto, o meu serviço esteja dentro dos padrões pré-estabelecidos, nós podemos avaliá-lo como produto ou serviço de boa qualidade. E a folha de verificação, que é a última ferramenta dentro dessa sequência de 7 ferramentas que o Correia nos traz e o nosso material também, A folha de verificação utilizada após a avaliação da gestão da qualidade. Consiste em um documento que deve conter de forma simples, objetiva e clara os procedimentos a serem seguidos para evitar reincidência dos problemas. Funciona como uma espécie de checklist. Então, perceba que a folha de verificação ela é aplicada em 100% dos casos, certo? Ela não deve ser a única forma de se avaliar o serviço ou produto, Ela é algo que é utilizado após um serviço, um trabalho feito em cima da gestão da qualidade. Bem, a gestão de serviços ela é um pouco mais complexa do que a gestão de qualidade de bens, de produtos, porque o bem ele é tangível, ele é palpável, o serviço é algo intangível e ele depende muito do que nós chamamos de momento da verdade. Momento da verdade consiste no momento caracterizado pelo contato direto com o cliente, no qual tem a percepção da qualidade, não só dos serviços, mas também de toda a organização. Por isso que é fundamental
que nós tenhamos uma equipe que preze, que consiga proporcionar bons momentos da verdade para os nossos usuários, para os nossos consumidores. Porque um momento da verdade que não for bem sucedido vai proporcionar prejuízo e uma visão geral de toda a empresa por conta de uma única experiência. Então, podemos citar alguns fatores que proporcionam a qualidade no serviço, como, por exemplo, cordialidade, confiança, credibilidade, competência, comunicação. Então, perceba que são coisas que não proporcionam tantos custos à organização, né? Basicamente, treinamento bem feito com sua equipe. Quando nós temos que investir em estrutura, mexer na capacidade, é que nós teremos um investimento maior de recursos. Mas perceba que pequenas coisas podem fazer grande diferença no momento de avaliar qualidade pelo seu usuário, pelo seu cliente. Situações que levam à insatisfação dos clientes com relação à qualidade de serviço, né? Nós temos aqui, vou citar para vocês pelo menos 3. Primeiro, filas intermináveis em bancos e supermercados, por exemplo. Né? Atendentes mal-humorados, que só querem se livrar do cliente ou usuários. Telefonistas que transferem ligações erradas por não ouvirem exatamente o que o cliente deseja. Então, certamente, todos nós vamos ter experiências para contar nesse sentido. Né? Então, as organizações, né, o setor privado em especial, tem proporcionado algumas formas de amenizar tudo isso, né? Como é a questão das garantias nos serviços. E para avaliação dos serviços em si, puramente, nós temos o que nós chamamos de escala SEV-QUAL, que é um modelo que nós vamos utilizar na prática na nossa oficina de extensão. Certo? Essa escala tem o objetivo de avaliar os serviços dentro de 2 perspectivas, dentro daquilo que eu espero, quais são as minhas expectativas diante daquele serviço que eu estou pretendendo fazer uso e quais são os meus, qual foi a minha impressão, né, depois que eu utilizei aquele produto. Então, qual a minha percepção como cliente de fato, como usuário de fato? Então, perceba que são 2 momentos, as minhas expectativas antes do uso do serviço e a minha percepção após fazer uso daquele serviço. A escala SEV-QUAL, ela trabalha com 5 dimensões, né? Então, eu vou avaliar a percepção e as expectativas dentro de 5 dimensões que eu vou mostrar para vocês. Primeira dimensão, segurança. Está relacionada ao conhecimento dos funcionários e sua capacidade de transmitir confiança. Segunda dimensão, a confiabilidade, capacidade de prestar o serviço prometido com confiança e exatidão. Terceira dimensão, responsabilidade, disposição para auxiliar os clientes e fornecer o serviço. Quarta dimensão, a empatia, que é demonstrar interesse e atenção personalizada aos clientes. E a quinta dimensão são os aspectos tangíveis, que é a aparência das instalações físicas, equipamento, pessoal, materiais para comunicação. A qualidade em serviço somente pode ser mantida depois do serviço prestado. Por isso, o impacto sobre o cliente e sobre a imagem da organização é sempre grande. Isso é um desafio para o gestor, pois quem percebe a falta de qualidade é o próprio cliente. Por isso que é tão importante treinar a equipe, oferecer treinamento continuado, né? E dessa forma a organização vai alcançar o status de qualidade total, né? Mas nunca pensar que chegou exatamente no auge da qualidade, porque é algo contínuo, é algo constante, certo? E a gente encerra aqui a nossa segunda unidade e mais uma vez me coloco à disposição para esclarecer qualquer um desses pontos que não foram exatamente entendido, compreendido por todos vocês. Lembrando que tem muito mais coisas para a gente estudar, para a gente ler, para a gente conhecer
por meio da leitura do material em si. Aqui na videoaula a gente está só destacando os principais pontos, mas eu incentivo todos vocês a lerem de fato o material. E é isso.